Oi, chefe, tudo bem? Eu tô aqui com o último item da parte de anatomia humana pra mim chegar no nível 3. E o que eu tinha que fazer nesse item era produzir uma célula animal, fazer uma maquete e conhecer as suas organelas, que é tudo que fica dentro dela. Aqui nesse slide que eu tô mostrando, eu coloquei só as fotos da maquete que eu tirei. Vou explicar como é que eu fiz ela. E durante ali, enquanto eu vou mostrando, eu vou falando sobre o que cada organela tem de função dentro da célula e como é que eu representei elas, tá bom? Então vamos começar. Essa daqui foi a célula que eu produzi. É, Basicamente, essa parte de fora inteira, assim, essa parte, esse marronzinho aqui dela, eu fiz ela toda em isopor. Eu comprei uma bola de isopor grande, tirei um quarto dela e colei aquela outra parte lá atrás. A bolinha ali do meio eu fiz com a bola maior ali, ela também é uma bolinha de isopor. E esse um quartinho ali, ela é aquelas bolinhas de borracha que toda criança tinha. Então, ela é um quartinho dela. E a maioria das coisas aqui, ela foi feita com massinha. Essas ondas aqui, esse negocinho verde aqui, ele também foi feito tudo com massinha. E essas coisas marrons ali, esses cilindrinhos marrons e brancos, eles foram feitos com remédios velhos que a minha mãe tinha, que tinha alguns para eu poder usar. E essas bolinhas pretas ali soltas no meio são todas bolinhas de isopor, aquelas bem pequenininha que a gente usa para fazer tipo aqueles brinquedinhos de criança. Então, são essas bolinhas. Aqui é uma vista mais de cima dela, que é um pouquinho mais fácil de explicar. Eu vou usar essa imagem para falar sobre o que representa cada coisa, que eu acho que nessa daqui é mais fácil. E tudo isso aqui, ela foi tudo pintada, tá? Eu esqueci de falar sobre no que tá todas essas organelas. Eu fiz um pouquinho de... Na verdade, foi 2 saquinhos de gelatina incolor. Eu não deixei ela gelar inteira. Eu gelei uma, ela virou tipo uma gosma, um gel assim, e juntei ela com outra, só que sem gelar nada. Ela inteira líquida, virou esse líquido assim, ele tava como se fosse um gel. Eu ia usar gel, na verdade, só que para não desperdiçar, eu resolvi usar essa gelatina, que daí foi mais fácil de fazer também, ela é bem baratinha de comprar. E eu vou usar essa imagem aqui para eu explicar qual a função de tudo. Bom, vou começar aqui pela parte externa. Essa parte aqui, que é onde está, que é a representação da célula, essa camada é chamada de... tem uma camadinha chamada membrana plasmática. Essa membrana, ela serve para proteger a célula. Então, a célula, ela é... Se você, tipo, se a gente conseguisse pegar ela, a gente ia ver que ela é molinha. Assim, a gente consegue amassar ela. E essa membrana plasmática, ela faz com que tudo fique ali dentro, que nada, tipo, saia do nada. Ela que controla a entrada e a saída de substâncias, de tudo que, de tudo que pode entrar na célula e sair. Aqui, só antes de eu terminar de explicar, essa gelatina ela só tá na metade para que eu pudesse mostrar tudo que tivesse dentro, mas ela cobre a célula inteira, ela não fica só na metade, ela cobre ela inteira. E a título de curiosidade, a única célula que a gente pode ver a olho nu é a gema do ovo. Ela é uma célula também, uma célula única, que é a única que a gente consegue ver a olho nu. Todas as outras a gente precisa de um microscópio para ver. Bom, agora eu vou começar com as organelas aqui e eu vou falando a função delas. Essa partezinha verdinha ali, todos esses verdes, eles se chamam centríolos. Eu fiz eles com massinha, eu peguei um canudinho, tirei o furinho do meio e fui fazendo cortes. Esse, na verdade, o centríolo em si, são vários cilindros que vão grudando um no outro e eles formam esse outro cilindro um pouquinho maior. Só que com a massinha eu não conseguia fazer isso, então eu fiz ele assim, mas também deu para representar bem.
Eles são responsáveis pela formação do citoesqueleto, dos cílios, flagelos e a divisão celular. O citoesqueleto é justamente tudo que protege alguma. Cito é célula e esqueleto seria tipo uma parte de fora. A maioria dos seres assim que não são humanos, tipo insetos, alguns animais assim, eles possuem um citoesqueleto que é uma camada de proteção, e no caso aqui é a membrana plasmática que fica fora. Os cílios, a gente tem várias partes do corpo, a gente tem. Os cílios eles servem para filtrar tudo que passa. Por exemplo, eu vou dar exemplo: existem cílios na nossa traqueia. Quando passa o ar, quando a gente respira, quando eles passam ali, esses cílios eles vão pegando todas as impurezas e vão guardando neles. Sim. Então ela vai filtrando cada vez mais, são vários cílios que existem, e esses centríolos eles são responsáveis por essas formações. E os flagelos, algumas células elas têm como se mover, então elas possuem esses flagelos. Um exemplo bem claro assim são os espermatozoides, eles possuem aquele flagelinho atrás deles que servem para eles literalmente nadarem. Então, são os centríolos que são responsáveis. E eles também são responsáveis pela divisão celular. Existem duas divisões, são a meiose e a mitose. A mitose é forma a maioria das nossas células. Ela forma duas células novas com o mesmo número de cromossomos. Cromossomos é o nosso material genético. A meiose, ela divide esse número de cromossomos no meio. E são as que formam os espermatozoides para os homens e os óvulos para as mulheres. Bom, a próxima coisa aqui, eu sei que essas ondas elas são todas meio parecidas, mas cada uma tem uma função, eu já explico. E a primeira que eu vou explicar é esse aqui, esse amarelo, se chama complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele exporta as proteínas que são formadas dentro da nossa célula. Quando a gente ingere alguma coisa ou toma algo, elas vão para dentro das nossas células, depois de passar por todo o sistema digestivo. Lá dentro elas formam proteínas que são responsáveis por outra parte, que eu já explico daqui a pouquinho. Elas são formadas aqui dentro e depois essas proteínas elas são retiradas da célula para ir para o corpo inteiro. E quem faz isso é o complexo de Golgi, ele controla o que está dentro da célula para sair dela e mandar para as outras partes do corpo, dependendo de onde precisa. Isso é o complexo de Golgi que faz. A próxima coisa que eu tenho aqui são os lisossomos. Os lisossomos eu representei aqui por esses remédios branquinhos aqui, ó. Eles são mais redondinhos, só que eu não achei nenhum remédio que fosse tipo uma bolinha mesmo. Então eu usei esses daqui, são esses branquinhos. Eles são responsáveis pela digestão intracelular. Então, o que eu falei antes. Os lisossomos, eles vão fazer esse processo de digestão. Quando entrar alguma coisa depois da gente ter comido, o nosso sistema digestivo ele vai separar cada coisa em carboidratos, lipídios, esse tipo de coisa, e ele vai começar a mandar para as células, que é onde vai ser produzida a nossa principal energia. E quem vai ser responsável por isso são esses lisossomos. Eles vão fazer a digestão intracelular. Eles vão pegar tudo isso e eles vão digerir. Mas eles não produzem energia. Quem faz isso é outra coisa, que é justamente da qual eu vou falar agora. A que produz energia é a mitocôndria. A mitocôndria ele é um cilindrinho assim. Eu queria mostrar ela aberta para ver como é que ela é dentro, mas esse remédio ele era líquido, então eu não conseguia cortar ele sem que ficasse um pouco do líquido dentro. E daí eu não podia lavar porque uma cápsula feita de gelatina ela ia dissolver. Essa mitocôndria aqui, ela é responsável pela nossa respiração e pela produção de energia. Então, como a nossa célula também precisa respirar. Ela que faz essa respiração celular. Existem várias delas dentro da célula, que eu fiz só 4 para demonstrar. Mas elas são em várias, são várias partes dela. E essa mitocôndria, ela vai produzir a nossa energia.
Existe uma fórmula da respiração, ela vai pegar glicose e água. A glicose a gente vai conseguir através tanto de carboidratos quanto de lipídios, nós conseguimos através deles, são as nossas maiores fontes de energia, nós conseguimos através delas. E essa mitocôndria, ela vai pegar e ela vai fazer essa fórmula da respiração e ela vai juntar essa glicose com essa água e ela vai formar uma coisa que a gente chama de ATP. O ATP é a nossa energia corporal. Depois disso, ela vai liberar essa energia para o nosso corpo. Então, todas as células fazem essa respiração e produzem a energia, tá? Próxima coisa que eu tenho é o retículo endoplasmático liso. O liso é esse rosinha aqui que eu tenho. Tanto o retículo endoplasmático rugoso, que é o próximo que eu vou falar, o liso e o complexo de Golgi, eles são essas ondas assim que elas vão formando. Lógico, esse aqui normalmente é bem maior, ele cobre tipo a metade do núcleo, só que eu não consegui fazer ele tão grande, porque ele é meio grossinho assim, são várias ondinhas juntas e elas são mais compridas. Então não consegui fazer tanto delas. O liso, ele também é maior, então, só que eu também tinha que fazer ele um pouquinho mais grossinho. O complexo de Golgi também é um pouquinho maior, só que esse até ficou um pouquinho grande demais pelo tamanho da célula, mas foi o jeito que eu consegui representar. O retículo endoplasmático liso, ele sintetiza lipídios, basicamente. Então, ele vai pegar principalmente os lipídios e ele vai produzir para as mitocôndrias, basicamente. Ele vai pegar justamente essa parte de energia dos lipídios e vai ajudar a formar para as mitocôndrias produzirem a energia. O retículo endoplasmático rugoso, que é esse azulzinho aqui, cheio de bolinha, ele faz a síntese e o armazenamento das proteínas. As proteínas, elas são feitas por essas bolinhas, justamente. Essas bolinhas são chamadas de ribossomos e elas sintetizam essas proteínas, que posteriormente vão ser mandadas pelo complexo de Golgi para o resto do corpo. Essas bolinhas, elas vão produzir todas essas proteínas e elas ficam armazenadas ali no retículo endoplasmático rugoso, por isso que ele é chamado assim, porque ele é cheio dessas bolinhas. Então, ele vai armazenar as proteínas ali e quando elas forem mandadas, o complexo de Golgi vai pegar elas e vai mandar para fora da célula. E a última coisa que ficou para mim falar é o núcleo, que é essa parte maior, que é essa bola de isopor vermelha que ficou aqui no meio. Basicamente, a função dele é controlar tudo que tem aqui dentro da célula e ele armazena o nosso material genético. Toda célula tem um núcleo e tem o nucleolo, que é essa bolinha menorzinha aqui, e nela que fica armazenado nosso material genético. Então, tudo que a gente tem no nosso genótipo, que é tudo que são as nossas características internas, o nosso tipo sanguíneo, a cor do nosso cabelo original, cor dos nossos olhos, cor da pele, tudo vai ficar armazenado ali dentro. E é por isso que quando a gente vai fazer um teste, a gente precisa de alguma coisa que tenha células. Então, testes sanguíneos, testes até pela saliva, testes pelo toque, tudo no nosso corpo tem essas células, por isso que a gente consegue pegar o material genético dela. Então, essa é a célula animal, que é as células que tem nos humanos. Existem algumas outras organelas, que é principalmente o vacúolo, só que ele não é presente em todas as células. Eu não fiz com ele. E existem mais algumas que são estudadas posteriormente, mas as que a gente mais aprende no começo são essas. Eu vou mostrar as últimas duas fotos aqui, uma vista mais de cima. E essa daqui é a última que eu tirei, ela no geral. Bom, então essa foi a minha célula, para mim completar anatomia humana nível 3. E eu já tô planejando mais algumas especialidades que vão ser feitas daqui a algum tempinho, tá bom? Então é isso, sempre alerta e espero que tenham gostado do vídeo.